O episódio de hoje é aquele do estresse gerado pela implantação de um sistema bilíngue na escola. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. Esse episódio especificamente foi gravado em Curitiba durante uma ida nossa especial para a palestra do Cinep Paraná. E por isso, vocês vão notar uma variação no cenário e uma leve variação no formato do episódio também. Porque como professoras, porque nós estamos fundadoras, palestrantes, podcasters, mas nós somos professoras. E como professoras, a gente se vira nos 30. Mas tivemos uma surpresa muito boa, porque gravamos num episódio em Curitiba, num estúdio super legal, com uma convidada que nós amamos de paixão, que é a Carol Stancati. E como nós, que somos a educação, não tem perigo, porque de tédio a gente não morre, a gente pode morrer de susto. A minha pergunta é, Thaís, qual é o episódio de susto de hoje? Vamos ouvir o susto de hoje, já direto da nossa gravação. Bom, lembrando que, como estamos em início de temporada nova, só para recapitular, no começo do episódio a gente traz um caso real enviado por algum gestor de escola, um caso normalmente de perrengue, que a gente vai ler aqui, e os próximos passos vocês vão acompanhando com a gente. Então vamos lá para o caso de perrengue de hoje. Depois de um longo período em que toda a equipe de gestão da escola passou analisando diferentes propostas para a implantação de um sistema de ensino de inglês que permitisse à nossa escola formar alunos bilíngues, chegou finalmente o momento em que fizemos a escolha. Como havíamos investido muito tempo explorando os materiais que seriam usados pelos alunos, os guias dos professores e fazendo a ginástica para encaixar o número de horas aula e alunos por turma na nossa grade de horários, estávamos tranquilas, ia dar tudo certo. Bom, só aproveitar para falar que em alguns momentos nós acompanhamos esse processo quando nós estivemos em algumas escolas que estavam lá decidindo o que elas iam fazer em relação ao ensino de inglês, e é normal a gente ver esse foco no material didático, nas questões ali internas, e não vou falar mais nada, senão não vou dar spoiler. Tá, então, mas acho que é um bom ponto para a gente voltar depois, assim que a gente chamar nossa convidada. Próximo passo, então eles já estavam tranquilos, que dá tudo certo, tinham já analisado todos os materiais, encaixado os horários e tal. Próximo passo, enviar para as famílias o convite para o evento de lançamento do novo programa. Estávamos todos muito ansiosos, certos de que seria um momento de celebração, porque as famílias certamente iam adorar saber que seus filhos não precisariam mais passar por todos os desafios de um curso extra de inglês no dia a dia para conciliar lá na rotina da família, conciliar o horário com outras atividades, o transporte de ida e volta e mais os contratempos que as famílias conhecem. Eis que chegou a noite em que contaríamos a grande novidade. E eis que foi uma das noites mais difíceis que tivemos na escola. Para surpresa de todas nós que estávamos super animadas para aquele momento. Alguns pais e mães cujos filhos não faziam inglês esboçaram um sorriso de alegria que durou pouco tempo. Logo, o que parecia um murmúrio coletivo, que imaginamos ser positivo, se transformou em uma revolta de mães e pais que se levantaram e tomaram a palavra em tom alto e agressivo. Como assim vocês fazem isso? Se eu quisesse meu filho em uma escola bilíngue, teria matriculado na escola tal ou na escola tal. Escolhemos essa escola pela tradição que tem na formação consistente dos alunos para o Enem, vestibular e para a faculdade que escolheram. Do nada, vocês decidem mudar a linha de ensino? E o respeito por nós, que há anos confiamos em uma relação de parceria com a escola. De um lado vinha isso, de outro vinha: meu filho não tem o mínimo interesse de fazer intercâmbio ou estudar fora, e não vejo motivo algum para ter que aprender inglês como se nosso país não... Inglês como se nosso país não fosse uma origem que ele tivesse que se orgulhar. Tá, é o pai que acha que assim, não, eu tenho orgulho de onde mora, meu filho não vai sair daqui, ele não precisa falar inglês, não precisa ir lá, como que o Rô fala? Ele não precisa ir lá para outros países de língua inglesa manifestar a síndrome de vira-lata, né? Então, é esse o pensamento desse pai.
Enquanto alguns continuavam a se expressar em tom de absoluta revolta, outros optaram por se retirar, que é o que acontece, né? Normalmente, em qualquer caos da escola, os que estão descontentes ficam lá fazendo muito barulho e, infelizmente, os que estão satisfeitos, poucos defendem o que está acontecendo na escola. Vários saem de cena e parece que todo mundo está insatisfeito, né? Porque só os insatisfeitos ficam lá falando. Mas vamos continuar. Não demorou muito até que percebêssemos a necessidade do encerramento do evento e anunciamos essa decisão no microfone, informando que marcaríamos uma nova reunião, dessa vez com as famílias separadas por etapas, educação infantil, outra reunião para o Fundamental 1, outra para o Fundamental 2 e uma para o ensino médio. No dia seguinte, assim que cheguei na escola, já planejando a convocação de uma nova reunião com a equipe de gestão e com a empresa com a qual tínhamos fechado o contrato, na recepção da escola... Tcharam! Será que tinha flores esperando essa diretora? Encontro uma mãe alterada, nervosa, falando alto com seu advogado, pronta para abrir... Não, falando alto e junto com o advogado... Pronta para abrir um processo contra a escola, já que ela considerou que houve quebra de contrato por parte da escola ao anunciar o início de um programa bilíngue. E eu soube naquele momento que precisaria tomar uma ação imediatamente. Bom, todo mundo aí que é diretor de escola, coordenador, orientador, professor, já deve estar lembrando de alguma situação parecida que viveu. E nós, hoje, não vamos falar sobre esse assunto sozinhas, porque esse é um assunto sério demais, que a gente precisa considerar todos os pontos que estão por trás e, principalmente, considerar qual é o papel da escola na educação dessas crianças e adolescentes que estão dentro da escola hoje. E aí, Thaís, quem é a nossa convidada? Nossa convidada super especial é a Carol Stancati, mãe da Estela, diretora da Skies Learning, verdadeira apaixonada por sua área, com mais de 19 anos de experiência no setor educacional, professora de cultura organizacional em organizações educacionais, na pós-graduação da PUC Paraná. Que legal, eu não sabia disso. Possui 2 mestrados em educação pela Griffith University na Austrália e pela PUC Paraná. Carol é especializada em implementar planos estratégicos e operacionais, além de identificar tendências no mercado educacional para alinhar programas às necessidades dos clientes. Eu falei tudo isso, mas a Carol também pode se apresentar um pouquinho aqui. Bem-vinda, Carol. Ai, obrigada. Bom, sou Carol, mãe da Estela mesmo. Adicionei isso, né? Isso não tava. E sabe que já me falaram para adicionar isso. Porque isso é muito importante. É muito importante. E muda tudo. Muda tudo quando a gente tem uma filha numa escola que tem um programa para qualificação da língua inglesa, de internacionalização, que a gente fica olhando como é que tudo da escola chega na gente. Bom, mas enfim, sou professora de inglês. E, enfim, hoje estou sentada nessa cadeira aqui de tentar entender e entendendo e como é que a gente consegue ajudar os gestores escolares. Né? Eu acho que hoje é um dia que a gente está assim, todo mundo... plena, porque somos 3 professoras de inglês, então, né? 3 professoras de inglês. Por sinal, elas falaram que elas, semana que vem, vão estar com uma escola, que foi a primeira escola que eu trabalhei. Quando eu tinha 13 anos, eles me acolheram como ajudante de classe. Então, com 13 anos, eu comecei a trabalhar em escola. Assim, minha avó é professora, minha mãe é professora, então veio vindo. E eu comecei a dar aula de inglês depois no ano seguinte, com 14 anos, numa escola de educação infantil. Eu era a única professora, então eu fazia toda a qualificação do currículo de língua inglesa sozinha no copião, que você não sabe o que é, mas você sabe o que é. Eu lembro do cheiro do copião. Enfim, essa sou eu. O que é o copião? O copião. Para os nossos ouvintes. Você deve lembrar de ter tido aula com copião. É uma bobina, assim, grande, que você passa no álcool e é azulzinho. É que em São Paulo não chama copião. É que eu sei o que é, quando você falou, porque eu já morei no sul do Brasil, e já vou lembrar o nome, só um minutinho. Porque daí eu fiquei com... Enfim, pra gente fazer a cópia do... Mimeógrafo. Mimeógrafo, é isso? E tem aquele cheirinho, porque daí você passa no álcool. Daí sai molhadinha a folha de esperar secar. E daí você deixa secando, exatamente. É o mimeógrafo, mimeógrafo, copião. Lá na região aqui. Sudeste é o mimeógrafo. E eu lembro do cheiro. Não, a Thaís não chegou a pegar mimeógrafo. Eu lembro do cheiro, e ficava azul, roxinho, assim. Bom, enfim. Que conto que você trouxe hoje, hein? Então, você viu? Eu acho que tá hoje... fácil o dia a dia da escola.
É o universo. Quem já ouviu ou já assistiu um vídeo em que o Steve Jobs faz o discurso de formatura de uma universidade, e ele fala, até tem uma palestra que a Thaís já fez uma época. Primeira palestra que eu fiz. Ela falava disso. Ele fala sobre você juntar os pontinhos de tudo que você foi fazendo durante a vida, e chega um ponto que você junta esses pontinhos e eles fazem sentido, eles formam alguma coisa ali. Ele fala que quando você está vivendo os pontos aleatórios da sua vida, parece que eles não têm ligações, mas quando você olha para trás, você consegue fazer o connecting the dots e enxergar a imagem maior que eles formam juntos. E a impressão que eu tenho hoje é que Deus está lá em cima juntando os pontinhos, porque daí a Carol falou da escola que nós vamos dar palestra semana que vem, que foi a primeira escola que você deu aula. Skies Learning by Red Balloon. Red Balloon, a primeira escola em que a Thaís deu aula. Entendeu? Então, acho assim, aqui, né? Esse encontro estava marcado. Sincronicidade. Fora que a gente tem uma relação muito especial, né? Exatamente, a gente fez. E assim, lembra a primeira live que a gente fez com a Carol? A gente estava lá em Londres. A Carol era uma imagem abstrata pra gente agora. A Carol era só uma imagem muito linda, que a Paola, a gente falava, nossa, ela é tão linda. Agora ela é muito mais que isso, e a gente tá super feliz de você estar aqui com a gente. Muito feliz. Faz muito tempo que a gente tá tentando agendar esse episódio especial. Nossa, o cérebro da gente é maluco, né? Porque daí isso me fez lembrar, lembra que não tem internet boa no hotel? Nossa, foi um perrengue. Mas não aquela parecia. live. Foi? Eu nem lembro disso. A Paola ficou segura. A gente teve que ir para um outro lugar do hotel, onde estava um pouquinho melhor a internet, só que era uma escuridão. Sabe aquela escuridão de hotel? Que só tem luzinhas, não tem uma luz? Gente, daquela live, tem tanto meme que um amigo meu que estava no Canadá fez, de mim, que depois eu vou mandar pra Das vocês. caras? Das minhas caras e bocas, exatamente. Eu descobri que eu faço assim muito... A Paola ficou segurando uma abajur a live inteira, pra gente conseguir ter... Pra ter uma luz boa. Bom, mas vamos aproveitar essa luz boa, então, e trazer essa luz boa para muitas escolas, gestores de escola, professores. Acho que é a educação em geral, que vem vivendo um momento em que é muito difícil alguém conseguir questionar a importância ou a validade ou a necessidade de uma escola de ensino regular formar os seus alunos para que eles consigam se comunicar em inglês. Só que uma coisa é a gente concordar que isso é necessário e que não é justo formar alunos que não vão ser capazes de se comunicar em inglês. Outra coisa é pensar como que a escola de ensino regular faz isso sem que um caos se instale lá dentro. Então vamos lá, por onde começamos? Qual foi eu acho que o ponto de começo seria o como essa situação poderia ser evitada. Ou onde estão os pontos aí, por que ela aconteceu? Eu acho que você falando do conectando os dados, os dots, né, os pontos. Eu acho que tem uma premissa, e é isso, quando a gente tem que tomar uma distância para ver a imagem maior, tá? E que eu acho que todo gestor de escola faz. Mas a gente tem uma gravidade operacional em qualquer lugar que a gente trabalha. Eu estava agora trocando figurinhas sobre a minha função que eu estou fazendo. Porque a gente precisa de amigo, a gente precisa de gente, e essa é a minha função, a nossa função aqui. A gente consegue dar um passo para trás e ver a imagem maior da escola. Não que a gente consiga ver toda a imagem, a gente precisa trocar muita figurinha com os gestores e com toda a comunidade escolar. Para mim, o que aconteceu nesse episódio fatídico que vocês trazem, a minha impressão, é que faltou uma troca de figurinha antes com a família. Como é que foi uma surpresa tão grande? Talvez, por que, é a melhor pergunta, por que foi tão surpreendente para todos essa virada de chave, e que é uma virada de chave brusca, a gente está falando de uma virada de chave gigantesca. Existe um dia a dia e uma conversa, e que eu sei que acontece em todas as escolas, acho que é raro a gente entrar numa escola em que o gestor escolar não conversa com as famílias. Quem está escutando a gente está falando assim, gente, eu faço isso, sabe? Parece assim, sei lá, quando a gente está... Essas receitas que parecem tão óbvias para os outros, e que é óbvio que esse gestor da escola conversou. Mas o que levou... Qual foi o caminho da sensibilização escolar que não é feito, ou que não foi feito, para que fosse essa energia tão caótica no dia de se trazer um investimento tão grande para a escola? Porque para você implementar qualquer programa desse porte, quer dizer que você está investindo pesado, né? Você está investindo pesado na contratação de professores.
no desligamento de enfim, tem folha, tem material didático, tem uma repaginada aí em toda a questão física, né? A estrutura. Então, como é que a gente consegue ir conversando com as famílias e, de fato, uma escola tradicional, quem tem a criança numa escola tradicional, ela não está buscando nada nem disruptivo e nem uma virada total para uma escola bilíngue. E talvez até ela aceite e goste, desde que ela seja parte da mudança e não parte da mudança. E não alguém que chegue e é informado. Mas a impressão que eu tenho é que a intenção da escola era fazer uma surpresa boa, era contar com... A não comunicação prévia fazia parte da estratégia, você acha? O meu pressuposto é esse, que a escola quis fazer uma surpresa de uma coisa muito legal que os alunos teriam no próximo ano. Tem uma história que eu conto, e eu conto direto, tá? Eu tô parecendo aquelas tias que contam sempre a mesma história. Eu não sei se vocês já ouviram, mas é uma história assim. Então, eu trabalhei muito com internacionalização de escolas, né? E eu estava numa fase de mapear tudo que tinha de dupla certificação aqui para a gente tomar uma decisão para uma rede grande. E nesse processo eu fui convidada para uma outra rede para conhecer a dupla certificação que tinha, então, numa rede grande, tá? E essa rede construiu um prédio para comportar a dupla certificação. E isso vinham professores importados. Então, eles importavam professores dos Estados Unidos. Você imagina toda essa estruturação dentro da escola. Quando eu cheguei lá, me apresentei. Oi, sou Carol Stancati, lugar tal. Vim a convite do diretor tal para conhecer o high school. Aí a recepcionista falou, o quê? O quê? O high school, ainda falei do lugar. Primeiro eu falei do nome da instituição. Daí eu fui pra high school. Daí eu falei a dupla certificação, ela fez assim. Daí o que acontece quando tem um adulto chegando na escola, na recepção, vai juntando os outros adultos que trabalham lá, né? Aí veio mais alguém, ela veio aqui pra ver o negócio de dupla certificação, de raio o quê? High school? O raio o quê? O raio, o que é isso? Não foi na grafia, né? Daí, não sei, foi juntando, daí eu já pegando meu celular, mas gente, eu tenho certeza que aqui eu tô no lugar certo, tava em outra cidade, tô no lugar certo, pego o celular, vou vendo, daí vem, eu não sei o nome do senhor, eu tô falando do seu Zé, vem com a vassoura, assim, dele para, apoiado, assim, dele olha pra gente e fala assim, seu Zé, ela tá procurando aqui o negócio de dupla certificação high school, daí ele fala assim, as aulinhas de inglês é lá no fim do corredor. Meu Deus. Nisso, para mim, o que foi muito importante, daí até quando eu fui apresentar o projeto era maravilhoso, a gente acabou, de fato, optando por esse projeto, porque, enfim, né, era um projeto muito disruptivo. O que para mim foi uma lição? Qual que é o peso da sensibilização da comunidade escolar? O quanto que a decisão é feita de uma forma estratégica, né, a decisão estratégica é feita dentro da sala da gestão, então, com o fornecedor, com o parceiro, né? Vamos colocar com o parceiro, ou, às vezes até com o fornecedor, vamos mudar a cantina, muda todo o processo de alimentação da escola. Tomada a decisão, uma decisão maravilhosa, um super investimento, toda a reorganização do projeto orçamentário do ano que vem é feito, beleza, fala com a coordenação. Cascateia mais ou menos para os professores, porque vai deixar para a semana pedagógica, você chega na semana pedagógica, está vendo o resultado do Enem, que está vendo o resultado das provas... Não comunica. E aí, um projeto dessa magnitude, com professores, né, importados, que podia ter uma troca, eram 5 professores que estavam caminhando pela escola, não precisava ficar encapsulado ali, não precisava ficar só no ensino médio. Esses professores podiam estar fazendo um intercâmbio de conhecimento porque eles queriam. O professor que vem de fora, ele quer aprender sobre a cultura local. E eles eram estrangeiros, né, que é o que acontece. O professor de inglês é estrangeiro na sala dos professores, né? A gente vira um grupinho, daí vira um grupinho. Como é que a gente vai quebrando isso? Então, para mim, ouvindo você falar, eu me lembrei dessa história, porque quais são esses... Eu gostei que você trouxe a história do Steve Jobs. Quais são os pontos que a gente tem que conectar para que a comunidade escolar como um todo, e quem pensa em todos os sujeitos da comunidade escolar, como é que eles conseguem ser envolvidos nesse projeto, que eles se sintam parte da decisão, eles se sintam respeitados, né? E de forma alguma, estou falando, nenhum gestor pensa em desrespeitar, pessoal. É a gravidade operacional. É o que acontece, né? A cultura come estratégia no café da manhã. E aí sim, tenham parceiros que apontem, fala assim, você já falou com a escola, com as famílias? Como que você falou? E eu acho que esse é um ponto que, para quem é gestor de escola e está em momento de escolha até de programa qualquer programa para a escola, na verdade,
Normalmente, os concorrentes todos que estão lá disputando, você, gestor de escola, eles são muito bons no que eles se propõem a fazer do técnico ali, né? Então, o inglês, é difícil ter um programa que seja ruim em inglês, né? Eles são bons, mas o que é o diferencial? Esse programa é entender da sua realidade de escola, do como levar isso para a família. E por isso que a gente gosta tanto de Skies Learning, que até esse slogan do... inglês do jeito da sua escola. Do jeito da sua escola e de formar alunos bilíngues em escolas não bilíngues. Porque não tem dúvida que todo pai quer que o filho seja bilíngue. O que ele pode não querer é que seja numa escola bilíngue. Esse é um ponto. E o outro é que quando o foco é técnico demais no produto, falta trabalhar o benefício, o impacto que aquele programa vai trazer na escola. Porque essa é a questão do pai que acha que, não, mas meu filho não vai fazer intercâmbio, meu filho não vai sair do Brasil. Então, assim, o que ele pensa? Que o inglês é para quem vai viajar para fora do Brasil. E quando a gente consegue envolver toda a comunidade interna, né, os professores, os colaboradores todos, e a família, a gente consegue... À medida que a gente vai fazendo isso, a gente não vai falar sobre o detalhe da aula, ou do produto, ou do material didático, mas começar pelo que isso vai mudar na vida dos alunos que serão impactados. E como que isso impacta, inclusive, que esse é o ponto que eu acho que para mim é um dos mais importantes, porque tem a ver com a minha vida, o quanto aprender uma língua estrangeira comprovadamente muda o cérebro, muda a estrutura cerebral de uma criança, de um adolescente. Ou seja, uma criança que se comunica, ou um adolescente que consegue se comunicar em inglês, ele tem o cérebro melhor preparado para aprender matemática, ciências, química, física, português, seja o que for na vida dele. Eu ia falar para vocês duas falarem disso mesmo agora, porque se por um acaso alguma pessoa pegou esse episódio no meio do caminho aqui e sem querer se desligou, ficou vendo uma mensagem no WhatsApp e tá achando que o ponto é que não, é melhor nem colocar inglês na escola que vai dar muito trabalho, eu ia falar para vocês duas falarem disso, do porquê que hoje é essencial que a escola tenha esse parceiro de formação bilíngue para os alunos. E aí, enquanto a Carol contava a história ali da escola que ela visitou, deixa eu só falar uma coisa. Eu lembrei de um caso, um estudo de caso, de quando eu fiz pós em marketing na FGV, que era de um hotel que fez um super investimento, ficou assim um hotel de primeira, e que aí, quando começaram a chegar os primeiros hóspedes, né, da recepção, aí o hóspede perguntou para a recepcionista, mas qual é a diferença do quarto que a diária custa R$300 e do quarto que a diária custa R$600? Aí a recepcionista respondeu assim, R$300 de diferença. E é bem isso. Qual é a diferença de uma escola que oferece uma oportunidade, um programa para os alunos de fato aprenderem inglês e uma que não oferece? Se isso não for colocado, vai falar, vai ter aluno que pode viajar depois naquela escola que aprendeu inglês, porque ele já vai saber falar inglês. E não é isso, é a mudança cerebral, de possibilidades, né, em toda a vida desses alunos. E aí eu queria saber como é que Skies Learning faz isso, como é que é a entrada na escola, como que é o apoio, como que é o suporte, como que vocês ajudam a escola a fazer de fato todo esse processo. Eu respondo, quero voltar num ponto só que me pegou, tá? E eu tô com a pergunta aqui anotadinha, vou ficar fazer figa para lembrar da pergunta. Se você esquecer, eu te lembro. Pode esvaziar essa memória aí. Obrigada. Do ponto, você falou assim, das famílias nessa reunião, falando assim, mas meu filho não vai fazer intercâmbio, mas meu filho não quer estar fora, mas a gente não tá, gente, o dólar tá R$6, R$5, a gente não vai viajar, a gente vai viajar pro Nordeste e olhe lá, né? Gente, eu sou do Sul, por isso que eu tô falando viajar pro Nordeste, porque é o nosso sonho aqui, né? A pandemia mudou muita coisa na nossa vida, né? O mundo invade a nossa casa, o mundo invade as infâncias, né? Janela adentro, porta adentro, rede adentro.
esse dado está defasado. Eu lembro que era 60%, agora acho que é 69% de tudo que está na Big Data, na internet, está em língua inglesa. Tem alguns testes que você pode fazer, você vai na Wikipedia, essa é outra coisa que eu era uma anedotinha. Então, um dia a gente estava fazendo uma consultoria grande, né? Quando a gente trabalha em corporações, né? A gente faz consultoria. E a consultoria falou assim, informação é o novo petróleo. E aí você pensa, o acesso a essa informação é tão valioso ou mais valioso que esse petróleo. Daí eu fui na Wikipedia e coloquei petróleo, em português. Deu acho que umas 3 laudas, 4, tá? Aí você tem um botãozinho que você muda em cima assim, para inglês. Não para. Você vai rodando, só sobre o petróleo. Então, quando a gente pensa que a gente quer formar, e eu acho que o objetivo, tanto dos gestores, e os gestores que são pais e mães, né, é formar um sujeito crítico e emancipado. Né? Emancipado, independente e crítico, e claro que mais milhares de coisas, mas assim, pensando nesse princípio, se a gente não fala a língua inglesa, e é claro que o bilinguismo, o cérebro, pode ser qualquer, né? Então a gente está pensando, a gente está em escolas judaicas, eles são bilíngues por natureza. Então tá perfeito, o cérebro já ganhou esse benefício. Acontece que da língua inglesa, se a gente quer navegar por esse mundão afora, sem sair do lugar, seja na palma da nossa mão, sem nenhum atravessador, a gente precisa falar inglês. Ah, tá bom, mas o ChatGPT faz isso. Ah, mas a gente tem tradutor. Eu lembro que ainda compraram um tradutor na época que eu trabalhava numa escola que a gente estava internacionalizando, que era assim, é só colocar isso. Não, gente, não é só colocar isso. Enfim, então acho que esse é o ponto principal. Isso vai para todos os gestores e para todas as famílias. Precisa, já não é mais, não é mais chique, não é nada além. Não é mais diferencial, é pressuposto. É pressuposto, é premissa. E daí qual que era a pergunta mesmo? Como é que a gente como é que a gente busca respeitar, né? Tem um ponto bem importante que é muita conversa, e a gente consegue fazer a conversa mais com o gestor quando a gente está na implantação. Aí depois a gente vai trocando o WhatsApp, a gente vai buscando exatamente por causa da gravidade operacional, tá? Mas nessa implantação da escola, com a escola, a gente faz uma anamnese. E aí tem toda uma flexibilidade de currículo. Tem escola que quer 5 horas na educação infantil, porque a educação infantil permite, e a gente trabalha com projetualidade, a gente trabalha com playful learning, que é a aprendizagem lúdica, então, isso é muito contextualizado para as crianças. A Red Balloon tem 55 anos. O NPS é altíssimo com as famílias. Tem uma mágica que acontece dentro da Red Balloon, que todo mundo fala, o que vocês fazem aí dentro? Que minha filha entrou e não quer sair. Né? A gente tem áudios, a gente tem depoimentos. Então, assim, como é que a gente consegue trazer essa mágica da Red Balloon para dentro das escolas? Respeitando a escola e melhorando, né? Melhorando no melhor sentido, assim, como é que a gente consegue potencializar tudo que é de bom no nosso currículo e na escola. Eu acho que é só trocando figurinha, é só escutando. É claro que, assim, somos os especialistas, e isso também tem que ficar claro para as escolas, né, para as famílias. Quando a gente fala com as famílias, assim, viu, a gente é especial. Quem sabe fazer isso daqui somos nós. Não é que a gente acordou e teve uma ideia, nossa, o inglês está na moda, vamos falar disso, né? Exatamente, porque abriu aquela escola aqui na esquina, que todo mundo fala, ixi, abriu mais uma aqui na esquina, agora a gente precisa ficar bilíngue. Então, acho que falo muito acho, né, vício de linguagem. Tem um ponto muito importante, que é, escuta a escola. A gente faz uma anamnese com a escola. E daí, dessa anamnese que a gente faz com a escola, a gente faz um plano de ação. E um plano de ação leve, que não vai ficar engavetado, que vai ficar na palma da minha mão, que eu vou falar. Roberta, lembra que a gente precisa formar melhor os seus professores, né? A fulana de tal não está falando inglês, o que a gente pode fazer? A gente investe muito em carreira docente. Tudo que eu tenho do meu orçamento e tudo que eu tenho para apertar os meus parceiros, né, os nossos fornecedores, é para esse professor. A gente cai muito na pegadinha ou no vício de focar na dobradinha professor e aluno. Então tá bom, então eu contratei você, que você falou, todos os programas são bons, de fato, o que a gente olha aí, é muita gente boa trabalhando, é muita gente com muito know-how trabalhando, que chega na escola. E aí a gente pode cair na armadilha de, o professor está indo bem, tem aqui o material, e a escola se foca em outra pasta. E os materiais são sempre coloridos e bonitos, né? Então acho que infelizmente nem sempre. Mas daí os materiais tem todas as questões. Essa ilusão de deixa lá, tá rolando, né? Tá bonitinho, tá indo. Isso, mas e aí pra gente se formar bilíngue, não dá para ser num espaço tão pequeno, porque a gente precisa ser muito exposto. Então, quais são os espaços-tempos da escola que estão dedicados, abertos,
e receptivos para esse programa que está chegando, que é parte da vida do aluno. O aluno é um só, ele circula no mesmo ambiente. Então, assim, tá falando da festa junina? O que a gente está focando na festa junina? Que projeto é esse, né? Ou seja, não é entrar na sala de aula, ter ali alguns minutos Liga um botão, desliga um botão da hora do inglês. E aprende algumas palavras e cores e formas e sai e o inglês fica lá dentro. É realmente levar para dentro da escola o programa que vai se alastrar ali por tudo. Mais, para fora da escola, porque daí essa família que chega ao final do ano e fala assim, viu, ela não está falando inglês. E ela está no processo de aprendizagem. Então, como é que a gente concretiza, principalmente na educação infantil, como é que a gente concretiza essa aprendizagem em casa? Não é fácil, gente. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Não é fácil, porque é uma rotina que a gente se organiza para, seja mandar vídeo para casa pelo aplicativo da escola, seja ter um projeto em que a criança leve partes disso para casa. Porque, assim, tem muita escola que tem uma carga horária bem estendida de língua inglesa, que a família não confia, porque é inglês de escola. A gente tem esse estigma que é bem importante. A gente tá aí o elefante branco na sala. Inglês, você fez inglês? Ah, fiz inglês de escola. E a gente está querendo mudar isso. Não, e é muito importante isso que você falou de intencionalidade no compartilhamento com as famílias do que o aluno está vivenciando ali dentro da escola. Nós recebemos, não é essa educação? Toda semana a gente recebe. Assim, olha aqui, eu tô achando que eu vou tirar minha filha de inglês ou da escola que ela está estudando que tem inglês, porque meu filho não está falando nada de inglês. Aí eu faço uma pergunta. Mãe, mas olha aqui, você fala inglês? Não, não falo. Alguém na sua casa fala inglês? Não fala. Não, a gente acha que meu filho é um Google Tradutor. E aí, não, né? Daí a questão é assim, ó, o que é a tendência dos pais, assim, fala inglês pra mim. E a criança, sabe, a criança fala a partir da necessidade que ela tem de se expressar, de comunicar alguma coisa. Não vai sair falando inglês por quê? Então, realmente, Mas até essa conscientização os pais precisam, né? Que às vezes eles ficam com essa expectativa e ao o filho não falar inglês, eles acham que é porque o filho não está aprendendo inglês. E quando a gente fala isso, eles falam, nossa, é mesmo. Né? Isso faz parte total da parceria família e escola. E isso fideliza também, né? Então, em todo o processo de alimentação da criança, como é que a família, como é que a escola consegue influenciar de forma positiva a mãe, para a mãe ficar menos insegura. E também acho que isso é um ponto bem importante, porque é tudo misturado, né? Nós, mães, hoje, e a gente começou falando que eu sou mãe da Estela, a gente anda muito insegura, porque a gente tem um bombardeio muito grande de informação. Eu acredito que quando você teve a Thaís, você se virou para a geração anterior e falou, como é que eu faço isso daqui? E daí falaram, olha, todo dia você faz isso, coloca maisena no banho, e tudo esses detalhezinhos, lasanha no banho, maisena no banho, chazinho aqui, nananã, tudo isso que minha mãe ia me trazendo, eu falava, mãe, a gente não faz mais isso. Mãe, como a cama compartilhada é saudável. Mãe, a gente veio com outras informações e que daí a gente ficou descrente de toda essa riqueza que é a nossa rede de apoio. E aí, chega na escola. Então, você veja, é importante a gente frisar isso. A gente é uma geração um pouco mais insegura na formação. Muito mais, até porque, além de tudo isso que você falou, daí a mãe vai lá e abre o Instagram, tem uma outra mãe postando só a parte maravilhosa da vida dela. Deus, pelo amor... Né? Não, e tudo. Eu lembro que quando a Estela nasceu, eu com certeza tive uma depressão pós-parto não identificada, mas eu fui parar no psiquiatra. E daí o psiquiatra falou assim, você tá fazendo muito Google? E eu olhei pra ele e não respondi nem que sim, nem que não, porque eu não quis me expor. Mas com certeza, o que quer dizer o choro de 3 minutos? Foi uma afirmação, você entendeu como uma pergunta. Ele fez uma afirmação, né? Provavelmente foi isso. Né? Exatamente. Então, disso tudo, essa parceria da escola, então assim, quantas palavras meu filho tinha que estar falando inglês, ou meu filho está falando inglês. Depois a gente faz uma enquete aí. É isso, como é que a gente deixa a família mais segura? É falando. É de alguma forma, achando a estratégia que faz sentido para você, para essa família ter parceria com você. Não exige tradução da tua filha. Por favor, não faz isso, você mata todo o nosso processo. E também antes que venha uma demanda tão grande para a escola,
em cima desse novo projeto que a escola está implantando, que mesmo que no caso, tem casos também que a gente conhece que as famílias não questionaram, não ficaram bravas, mas a equipe da escola falou, o que nós vamos fazer? Porque agora a gente não tem mais tempo para nada, porque estourou uma bomba aqui dentro da escola no sentido de, é tanta coisa para a gente resolver internamente e dessas demandas da família que a gente não sabe mais por onde que a gente vai. Então, a importância de fazer um processo em que você tenha um parceiro que conheça essa realidade da escola, que vai vir demanda da família, que vai ter professor que não tem a formação adequada, completa, que vai levar mais tempo, outro menos tempo. E que hoje a gente vai falar sobre a relação família em tempos de WhatsApp, e me ocorreu um ponto. Aí, vamos lá, tem outro ponto, né? Somos mães muito mais ocupadas, né? Assim, eu viajo direto, eu falto às reuniões da escola, me mato, daí eu ligo para uma amiga e minha amiga faz o resuminho. Acabei de pensar num ponto. A coordenadora pode falar assim, olha, para as famílias que não vieram, tá aqui um áudio, eu vou fazer um resumo do que foi feito e é essas... Eu não sei, gente, a gente é um malabarismo, mas assim, eu acho que, voltando no conto que você trouxe, ponto principal para mim ali foi essa desconexão. E aí vamos pensar em estratégias de como que a gente consegue se conectar mais. E outra coisa, Beth Brasil está aí para mostrar, escola não precisa mais ficar sozinha. Esse é o nosso lema aqui também, né? Não precisa ficar sozinha. Não deve. Hoje em dia não dá mais para dar conta sozinho. Tem muito parceiro querendo investir em vocês. Vocês são ouro, saibam desse valor e deita e rola nisso, entendeu? Parceiro quer... Nós aqui, parceiros, a gente quer vocês, a gente precisa de vocês. Vocês precisam da gente, então não fiquem sozinhos. Tem especialista para tudo, para ajudar. E pode pedir socorro para os parceiros, né? Por exemplo, se a escola está precisando de alguma ajuda, se uma escola só for pedir ajuda de uma coisa que não tem a ver com o inglês, você vai ajudar também. Né? Totalmente. Por isso que vocês são as nossas embaixadoras, assim. Carol, eu tô com uma questão muito séria com bullying digital. Você pode trazer as meninas da SOS Educação e a gente traz. E todos os parceiros, eles têm bala na agulha para ajudar, então usem e abusem. Bom, então em todo episódio, vamos, eu ia falar. Tá, então vamos. Fala o que você fala. Não, eu ia falar assim, eu acho que a gente precisava deixar bem claro uma sugestão de um ponto que a escola pode... Mas acho que ficou claro. De ação para evitar que isso aconteça. Então só recapitular. Envolver a família no processo anterior. E todos os envolvidos, né? Que a Carol estava falando, os impactados, Não envolver todos os envolvidos, né? Então vamos para o final da história. Eu acho que é legal, envolva todos os envolvidos. E foi assim que a escola acabou não conseguindo implantar o projeto como planejava. Como todos já vinham de um período difícil e estressante na relação com as famílias, cansaço dos professores e lacunas de aprendizagem dos alunos no pós-pandemia, a decisão foi por voltar atrás. E, para não deixar insatisfeitas as poucas famílias que tinham achado sensacional a oportunidade para os filhos, o novo projeto do inglês passou a ser opcional no período inverso no contraturno, inverso da aula regular de cada estudante que fizesse a opção pelo curso. Para o próximo ano, a escola planeja fazer uma nova tentativa, dessa vez pensando em que caminhos precisariam seguir para evitar qualquer conflito ou quebra de confiança com as famílias. Se é um final feliz ou não, deixamos que vocês decidam. A verdade é que nem é um final, só uma pausa estratégica. Voltaremos para atualizar vocês após a nova tentativa. Bom, eu tenho uma sugestão, então, que essa nova tentativa seja com a Skies Learning. Acho uma ótima sugestão. Nós já ficamos tranquilas aqui, que já sabemos que vai dar tudo certo. E eu acho que, bom, ficaram lições, né, para a escola desse momento. Duras. E agora, meninas, vocês duas, Mamoca já tem uma sempre na ponta da língua, quero ver se Carol tiver, pode complementar também. A gente sempre fecha aqui o episódio com alguma reflexão, pode ser uma frase ou só uma... reflexão mesmo. Então, acho que se tiver uma já na ponta da língua, pode falar. Tô me sentindo a Marília Gabriela, sabe? Ping-pong. Um desejo. Bom, então foi eu primeiro, Please. Tá. Bom, eu tenho uma frase que eu adoro, que fala assim, que nós adultos temos várias escolhas que a gente faz todos os dias, a todos os momentos. Mas os nossos filhos ou os nossos alunos
eles acabam tendo a vida impactada por uma única escolha, que é aquela que nós fizemos por eles. Então, nós temos muitas escolhas em nossas vidas, mas as nossas crianças e adolescentes, eles seguem a vida a partir da escolha que nós fizemos por eles. Como esse inglês, para mim, é um caso muito, muito concreto disso. A gente decidir que vai oferecer essa oportunidade para essa criança se comunicar em inglês, a gente fez uma escolha que vai impactar o resto da vida desse aluno. E a gente decidir que, deixa, vamos fazer outra coisa, deixa isso para lá, também vai impactar o resto da vida dessa criança ou desse adolescente, mas certamente com muito mais desafios do que aquela outra que teve a oportunidade. Excelente. Eu não sei se é tanto uma reflexão, mas acho que é um fechamento aqui do que você traz. Porque então a gente tomou a decisão e a gente está vivendo num mundo de excessos. Tem muitas opções para qualquer coisa, né? No McDonald's tem Guaraná e Coca, para na hora que a gente chegar a gente não ficar inseguro. Ou é Guaraná, ou Coca, ou é água, né? São 3 opções, isso é estratégico. Então a gente vive num mundo de excessos. Então, uma vez que foi tomada a decisão, saiba o que você está fazendo melhor. Faça esse mantra para você, o que você está fazendo? Eu estou fazendo o meu melhor. E assim, confia nessa tua decisão e atravessa, porque eu acho que esse titubear é que faz com que os adolescentes e as crianças fiquem seguros. Isso não é para fazer uma pressão, né? Não é para fazer uma pressão em ninguém. É só para, de verdade, ser um mantra, assim, eu tô no meio de todos esses excessos, eu escolhi, esse é o caminho que eu vou fazer por 2, 3 anos. Não faça sozinho. E tenha certeza que você está fazendo, todos esses gestores de escola estou fazendo o meu melhor, sabe? I'm doing my best. Eu fiquei com vontade de chamar a Carol para outros episódios. Eu também acho que devíamos. Teremos outros episódios. Eu amei. O meu encerramento vai ser de agradecimento a Skies Learning. Skies Learning by Red Balloon. A gente sempre teve um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo trabalho da Red Balloon. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei, foi o lugar que fez eu perceber que eu queria ir para a área de educação. E pra gente foi uma honra acompanhar o nascimento da Skies Learning e estar aqui com vocês até hoje nesse processo de descobrir a cada dia os desafios do dia a dia da escola, né? Nesse período em que as mudanças são muito rápidas. E fica o convite para você que está ouvindo a gente entrar para conhecer mais sobre Skies Learning no @Skies_Learning. A gente vai colocar aqui desenhadinho para vocês poderem copiar. E o link também em todos os lugares depois, na descrição desse episódio. Tem também link para Skies Learning. A gente vai colocar também link para algum material que eles têm de e-book legal também para a pessoa poder baixar de presente. E muito obrigada para quem estava aqui com a gente. Obrigada, Carol. Obrigada para a Ju também, né? Que ajudou. Que está aqui nos bastidores. Hoje a gente vai sair daqui. A gente está em Curitiba. A gente vai dar uma palestra no Cinep Paraná com a Skies Learning. E, gente, manda esse episódio nos grupos de WhatsApp de gestores de escola, de sistema de ensino, de tudo que vocês participam aí, para mais gente ouvir. E manda pra gente também as situações desafiadoras que vocês estão vivendo aí, que quem sabe vai virar um próximo episódio do SOS Gestor Escolar. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, gente.